Bom dia, família. Meu nome é Débora, eu sou psicóloga e terapeuta familiar. Trabalho com adolescentes e também a orientação para pais de adolescentes. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico. O celular do meu filho, eu devo mexer? O primeiro ponto que nós vamos falar hoje, de novo, vai para pais. Eu sempre começo falando para pais, para depois falar dessa questão de adolescentes. Por quê? Eu preciso trazer uma conscientização de que pais devem estar no controle, pais devem estar no governo da situação. Vamos observar um ponto. Judicialmente hoje, falando, quem é o responsável por seu filho? Você não pode deixar o seu filho sozinho. Em alguns casos, seu filho não pode viajar sozinho porque você é o responsável pelo seu filho. Qualquer delito, qualquer infração que o seu filho vá cometer, você precisa responder por ele. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender, que a gente precisa trazer essa conscientização para pais. Vocês precisam estar no controle da situação. Isso aqui a gente coloca emocionalmente falando, financeiramente falando. O seu filho ele é totalmente dependente de você e você é totalmente responsável pelo seu filho, né? A gente sabe que com o tempo eles vão tomando escolhas que eles mesmos vão ter que arcar com as consequências. É até saudável que isso aconteça, quando o indivíduo consiga entender ali a relação causa e efeito, quais são as consequências dos seus atos. Mas nesse primeiro ponto, eu gostaria de provocar essa reflexão, esse insight na cabeça de vocês. Vocês devem estar no controle e o seu filho é responsabilidade sua. Agora eu gostaria que você respondesse essa pergunta. Mexer no celular do seu filho, você deve? Uma das coisas que eu mais escuto acerca desse tema é justamente a questão de privacidade. E a privacidade? E o respeito, né? Com relação ao meu filho, e tem que haver mesmo essa questão de respeitá-lo. Eu sempre falo sobre isso, né? Sobre ser empático. Só que, de novo, toda linha de privacidade dentro da sua casa, onde você é o responsável pelo seu adolescente, ela vai passar pela sua responsabilidade, tá? Então você precisa arcar com todos os limites que você impõe, com todas as regras que você coloca dentro da sua casa. Eu falo porque eu atendi um paciente com essa demanda, um adolescente de sexo masculino, e ele ficou bem bravo. Ele chegou e falou assim: olha, eu achei muito paia, usou essa expressão, muito paia. Eu achei muito paia porque a minha mãe pegou no meu celular e a mãe dele tinha descoberto algumas coisas. E aí eu fui e falei assim: olha, eu entendo o seu sentimento, é interessante a gente validar, tipo, existe uma frustração, tipo, é a minha privacidade. E aí eu fui e falei com ele assim: agora eu vou te fazer uma pergunta e eu gostaria que você fosse muito sincero. Isso é a resposta real de um adolescente em consultório. Se você tivesse um filho ou uma filha hoje, com todas as questões que envolvem, porque acabou que o caso desse adolescente especificamente teve que envolver, envolver uma questão mais judicial mesmo, sabe? E eu falei em proteção a seu filho, a sua filha hoje. Você olharia o celular do seu filho? Ele riu para mim e falou assim: olha, eu sei que hoje eu, enquanto adolescente, não gostaria, e eu sei que o meu filho também não gostaria, e eu sei o sentimento que meu filho sentiria. Só que eu te diria que eu olharia porque eu preciso ajudá-lo de alguma forma. E foi justamente essa reação. Eu precisei ali trabalhar a questão da família, de como lidar com isso, né? Do adolescente ter se sentido invadido, dos pais também se sentirem como invadindo de fato ali a privacidade. Nós estamos falando de adolescente de 16 anos, nós estamos falando de adolescente de 11, por exemplo, né? Mas houve ali até uma educação familiar a ponto de o próprio adolescente ter essa ciência de que provavelmente com o filho dele, embora ele não tenha gostado, é porque é sobre ser certo e errado, não sobre gostar ou não ter gostado, né? Ele teve ali que ter essa concepção e teve uma visão até muito pacífica com relação à atitude dos pais.
Tá, mas na prática, Débora, como que eu faço isso? Como que eu aplico isso aqui em casa? Parece ser um tanto fácil, né? Trazer só as questões teóricas. Eu vou compartilhar com vocês também algo que eu precisei trabalhar no consultório com relação à diferença de independência e autonomia. Eu tinha uma paciente maior de idade, inclusive, mas que era totalmente dependente dos pais. E qual que é a questão que eu precisei trabalhar com ela? Que, embora tenha 18 anos, né, embora já seja alguém que legalmente responde por si, existe a diferença do ser autônomo e do ser independente. O ser autônomo, o que acontece? A autonomia, a gente espera autonomia para uma criança de 3, 4 anos. A gente espera que a criança tenha autonomia para vestir sozinha, se vestir sozinha, né? A gente consegue entender que a criança tem autonomia para se alimentar sozinha, para conseguir escrever o nome dela. Isso não quer dizer que essa criança, essa pessoa, ela é independente, ela só é um ser autônomo. E nós, enquanto pais, precisamos provocar nos nossos filhos essa questão de autonomia, né? Você está ensinando ali de lado mesmo, né? Ao lado, ensinando o que fazer. A independência é totalmente o não depender de. Então, eu não dependo do meu pai para ir na festa porque eu vou com meu colega. Não, depende do pai porque o pai precisa da autorização. Quando a gente coloca o independente, é independente até emocionalmente falando, independente financeiramente, independente com relação até a assumir as escolhas. Então, se o seu filho hoje ele não é independente, voltamos para o início do vídeo, você é responsável por ele. E aí o que ele faz é responsabilidade sua. O que ele comunica com outras pessoas, de alguma forma, é também responsabilidade sua. Né? E você é o responsável por ele. Então, para a gente fechar essa questão de eu devo mexer no celular do meu filho ou não, eu realmente não vou deixar essa resposta amarrada, porque eu gostaria de provocar em você, todas as vezes que você pensar, eu devo mexer no celular do meu filho ou não, seria a contrapergunta. Sobre o que você está disposto a se responsabilizar com relação ao seu filho. Por que eu fiz essa pergunta? Tudo é difícil. Não existe necessariamente caminhos mais fáceis. Você sentir que está invadindo a privacidade do seu filho é difícil? É difícil. Você, de repente, se responsabilizar por algo que veio à tona e você não fazer ideia é difícil? É difícil. E aí a grande questão é qual difícil você escolhe? Qual que vai ser o difícil que você vai assumir também as consequências dele? Isso fez sentido para você? Esse foi o vídeo da semana. Eu espero que realmente você tenha ficado com as interrogações que estão na sua cabeça agora. Era minha intenção mesmo, a ponto de fazer você refletir, sabe? Geralmente as pessoas estão acostumadas a quererem as respostas concretas. E o meu objetivo é justamente provocar esse pensamento crítico em você e que você vai fazer pela sua família, que necessariamente outra pessoa que está me assistindo vai tomar uma outra decisão, sabe? Se inscreva no nosso canal para absorver mais conteúdos desse tipo, para você até poder compartilhar com mais pessoas. Também siga no Instagram, né? E juntos nós podemos vencer essa pior fase.